Aleluia, obrigada, gente. Vieram todo mundo de rosa, eu também vim de rosa, adorei. Aleluia. Ô irmão, e homem pode usar rosa? Pode, irmão, porque as cores quem criou foi Deus, quem criou o arco-íris foi Deus, irmãos. Deixa dessa besteira tão linda os homens aqui de rosa, adorei. O Espírito é o mesmo, irmãos, olha, vim até de rosa. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu queria que vocês abrissem Romanos no capítulo 5. E eu vou me deter somente a este capítulo, queridos. Diante do tema do mês, vamos entender um pouco a respeito do que Deus fez no novo nascimento, nas nossas vidas. Aleluia. Romanos no capítulo 5. Eu queria pedir só mais um pouquinho de água aqui, porque está quente. Aí eu caio aqui desidratado. Os irmãos vão pensar que é unção e não vão me levantar. Eu preciso de mais água, por favor. Obrigada, cunhado. Você é top. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Se alegra em Deus. Se alegra em Deus. Irmãos, a versão vai ser a mensagem, tá? Inicialmente, por favor. Romanos no capítulo 5. Versículo 1, ele diz assim: ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele, alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus. Olha só, nós sabíamos, nós temos consciência de que nós estávamos separados de Deus por conta do pecado. Nós tínhamos naturalmente uma inimizade com Deus, queridos. Por mais que alguém fosse muito bonzinho naquela época, por conta do que Adão fez, a gente vai ver mais à frente, nós ficamos separados de Deus por causa do pecado. Amém? E aí vem Jesus, e através do seu sacrifício na cruz, através da sua morte e ressurreição, ele faz com que esse status de inimigos de Deus transforme-se em filhos e amigos dele, amém? Quando eu falo em status, eu lembro muito do Orkut. Tem gente aqui que é da época do Orkut, claro, né, irmãos? E eu lembro muito que aí a gente era mais jovem, solteira, aí quando ia olhar lá no status, é o que? É casada, é namorando, é solteira, é divorciado. O status dizia a condição daquela pessoa. E quando Jesus ele fez isso por nós, esse status de inimigos de Deus que tinha lá no teu Orkut, no perfil, está lá agora como filho de Deus e amigo dele. Amados, isso é grandioso, porque isso daí começou a tua vida cristã. Começou a sua vida com Cristo. E ele continua no versículo. Eu estou errado. Espera aí que eu me achei. Mas ainda, abrimos-nos para Deus e descobrimos, ao mesmo tempo, que Ele já se abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus, na presença dEle, expressando o nosso louvor. Aí ele fala no versículo 3, mas ainda há muito mais. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, olha, nós nos alegramos, nós nos regozijamos por essa condição que agora nós nos encontramos. Esse lugar de amizade, de filho de Deus, de herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus. E o apóstolo Paulo diz assim, mas ainda há muito mais, ou seja, tem muito mais ainda para a gente se alegrar. Agora olha só o que é que ele diz, com o que nós vamos nos alegrar, nos regozijar. Continuamos a expressar o nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência. Vai continuar aí, olha só. O apóstolo Paulo está dizendo, ei, não se alegre apenas, vou falar com as minhas palavras, não se alegre apenas porque você agora é amigo de Deus, filho de Deus, mas se alegre também com os problemas que vão surgir e que vão gerar em você paciência. Aí eu pergunto para você, irmãos, naturalmente, como alguém pode se alegrar com um problema? Naturalmente, como eu posso dormir tranquila diante de um problema para resolver no dia seguinte? Naturalmente, não consigo.
Mas a palavra de Deus, ela me traz refrigério, ela me traz paz na hora que eu preciso disso. E o apóstolo Paulo vai dizer por que você tem que se alegrar, por que você deve se alegrar com as tribulações, com as aflições, com os problemas. E ele vai continuar. Porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência. E como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Eu quero perguntar uma coisa para você. Tem algumas versões que falam que em sua palavra, e vamos perseverar no caminho que ele pretende e quer que nós perseveremos. A perseverança, ela é gerada diante de problemas, diante de circunstâncias, diante de situações que se levantam todos os dias contra mim e contra você, e vai provar a minha fé e a sua todos os dias. Querido, se eu for falar de coisas que eu era há 10 anos atrás, hoje eu já estou mais maduro, queridos. Porque tantas coisas já aconteceram, tantas coisas exigiram de mim uma posição de fé, que hoje eu já sei dizer mais coisas da parte de Deus do que há 10 anos atrás. Porque as situações geraram experiências e isso me trouxe mais maturidade. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aqui é muito provável que o apóstolo Paulo esteja falando com toda a propriedade pelas próprias experiências que ele viveu. Há estudos que esse versículo, esse capítulo foi escrito já próximo da morte do apóstolo Paulo. Então, muitas coisas o apóstolo Paulo vivenciou e ele pode dizer com propriedade que aquelas situações, aquelas tribulações geraram para ele perseverança. E aí ele continua. E como por sua vez, mantendo-nos atentos. É o versículo 3 ao 5 ainda. Atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, passamos a ter esperança. Com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo que Deus generosamente mesmo. Olha só. Bota, por favor, esse versículo 6 na King James. Está na King James? Ótimo. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos nós. Irmãos, nós éramos rebeldes, nós éramos separados dele, nós não tínhamos nada que abonasse o pecado que nós carregávamos por conta de Adão, mas mesmo assim, você sendo ímpio, você não merecendo, você sendo tudo de ruim, a Bíblia está dizendo que Cristo morreu por todos os ímpios. Amém? Próximo versículo, por favor. Versículo 7. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Você já viu alguém dando a vida por alguém, amados? Rapaz, eu acho que só quem tem esse amor, e ainda assim a gente ainda pode pensar, duvidar, é um pai e mãe para um filho. E ele está dizendo que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora, por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez, pode ser, vamos pensar nisso, pode ser que isso aconteça, alguém tenha coragem de dispor a sua vida por causa de outro. Vocês estão entendendo, amados? Olha a nossa condição, sujo, pecado, separado. Assim, desde que eu nasci, eu acredito em Jesus. Desde que eu nasci, que eu sou de Jesus. A Bíblia não ensina isso. Fez na cruz realidade para você. Morte e ressurreição na cruz do Calvário. E aí no versículo 8, por favor. Porém, Deus comprova seu amor para conosco. Olhe bem. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Um versículo bem conhecido no nosso meio. Ele não só amou o mundo, como ele provou esse amor. Amados, é tão bonito quando um casal, um fala para o outro, faz uma prova de amor. Faça uma prova de amor para mim, é tão romântico. Deus fez isso por você. Ele não só deu o seu Filho amado. E quando eu falo em sacrifício na cruz, eu quero dizer que o Filho dele morreu por você. Talvez a palavra sacrifício não lhe cause tanto impacto, porque não é uma palavra que a gente usa diariamente, mas eu quero dizer em palavras contemporâneas. Jesus, o Filho dele, morreu por você e por mim. Alguém morrer por amor a você, isso é impactante, amados.
E aí ele diz, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. É muito amor envolvido. É muito amor envolvido. É você entender que Jesus veio para cá, se dispôs da sua glória, veio como homem, e ele decidiu, ele aceitou o plano de Deus de morrer por você, sofrer por mim e por você, por causa do amor dele. E aí, queridos, nós não tínhamos nenhum valor, nós estávamos sujos. E no versículo 9, pode passar. Agora, deixa aí, tá? Deixa aí, eu quero ler só essa parte da mensagem. Agora que nossa situação com Deus está resolvida, diga, está resolvido. Foi completo, irmãos, a gente não precisa fazer mais nada, a gente só precisa aceitar e honrar o que Ele fez por nós. Eu estou falando de uma vida em santidade aqui na terra, em uma vida honrando essa palavra. Mas no que diz respeito a sacrifício, eu e você não precisamos fazer mais nada, porque foi completo o que Ele fez. E ele continua, agora que nossa situação com Deus está resolvida por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue, perfeito, não tem nenhuma falha nele. Você não precisa matar nenhum animal para se cobrir de sangue, porque o que ele fez com o sangue dele foi de forma perfeita, não há nenhuma falha. Amém, queridos? Não há mais razão para estar em oposição a Deus, ou seja, não temos mais agora algo que nos separe de Deus. Não existe mais nada que nos separe de Deus. Apenas se você não quiser o que Ele fez e lhe ajudar a resolver essas pendências que você tem. É exatamente o contrário. Quantos de nós não já pregamos para alguém e dissemos, você quer aceitar Jesus? Ele disse, olha, agora não, porque eu preciso resolver umas coisas. Minha irmã, não vai resolver não. Não vai resolver não, porque você precisa de Jesus para te ajudar a resolver essas coisas. E a primeira delas é te justificar com o sangue dele. É tornar você justo diante de Deus. Porque enquanto você não faz essa confissão de fé, você é considerado inimigo de Deus. E ele continua, se em nossa pior situação fomos postos em condição favorável diante de Deus, pelo sacrifício do seu Filho, agora que estamos nesta situação maravilhosa, é uma situação maravilhosa, amados. A nossa condição espiritual é uma condição maravilhosa. Minha vida não está uma porcaria, sua condição espiritual é uma condição maravilhosa. Você antes era oposição a Deus, hoje você é do lado do time de Deus. E ele diz assim, essas letras são pequenininhas aqui. A Bíblia é do meu cunhado. Cunhado, eu quero uma Bíblia com a letra maior, viu? Tá pequena essa, eu não estou me situando aqui. Mas é porque essa mensagem, ela fala muito especificamente, muito claramente a respeito de alguns versículos que eu queria tratar com você. E em nossa pior situação, fomos postos em condição favorável diante de Deus, pelo sacrifício do seu Filho. Agora que estamos nessa situação maravilhosa, apenas imaginem como nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição. Existe vida plena para você na terra, tá, irmãos? É na terra. Existe vida plena proporcionada pela ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Amados, a Bíblia diz que o diabo vem, o ladrão vem. O ladrão é o diabo. João 10:10. Vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus falando, para que vocês tenham vida e uma vida em abundância. Vida em abundância é uma vida plena, amados. É uma vida suprida de tudo, saúde divina, paz divina, dinheiro no banco, contas pagas, seu corpo curado e sarado, é uma vida plena. E o apóstolo Paulo, nessa versão, a mensagem, está dizendo assim, vocês imaginem, se antes que você não valia nada, Jesus veio, se despiu da sua glória, enfrentou aqui uma vida terrena humana, como homem, se despiu da sua glória, veio como homem, mas não pecou em nada, tá, amados? Não pecou em nada, não foi pego em nenhuma falha. Se você pôde pegar dele essa bondade, esse amor de morrer e ressuscitar por você, quanto mais agora, diante de uma maravilhosa graça. Vão se preparando para cantar essa música, Maravilhosa Graça. Cadê o cantor? Cadê o Will? Aleluia. Diante dessa maravilhosa graça, amados.
A graça de Deus é o favor dele para você. É o favor. São portas que naturalmente não se abririam, mas por conta da graça e do favor de Deus vão se abrir para você. E com isso eu volto a dizer, não estou pregando uma vida de você se balançar na rede só tomando água de coco, irmãos. Aqui tem suor na testa. Aqui tem problemas a serem resolvidos. Até que nós estejamos lá com Ele, nós vamos passar por situações. Mas Ele disse, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição. Aflição é problema, irmão. Não é outra coisa, não. Mas tenham bom ânimo, se animem, se alegrem. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Foi Jesus quem disse. Foi Jesus que disse. Vai ter problema. Vai ter que descascar pepino, abacaxi e tanta coisa. Jaca, que eu odeio descascar jaca, vai ter que tirar. Mas a graça do Senhor vai estar envolvida com você e o seu problema, amado. E vai fazer com que você supere, que você rompa, que você vença sobre todas as coisas. Amém, queridos? Aleluia. Deixa eu ver onde é que eu estou. Agora que já desfrutamos, entre o 9 e o 11. O 11, eu acho. É porque aqui é tudo junto. Agora que já desfrutamos esta maravilhosa amizade com Deus, não nos contentaremos com meras declarações formais, mas cantaremos louvores a Deus por meio de Jesus, o Messias. Tudo isso foi por Ele. Tudo isso é para Ele, é por causa dEle, foi por meio dEle. Nada do que você e eu façamos ou fizemos pode mudar 1 centímetro do que nós éramos antes de Cristo. Nada, irmãos. As pessoas consideram que viver uma vida moralmente correta faz dela um filho de Deus. Eu não bebo, eu não fumo, eu sou fiel à minha esposa, eu não roubo. Mas a Bíblia não nos ensina isso, a gente vai ver aqui um pouco mais à frente. Versículo 12, que pulo. Vocês conhecem a história de Adão. Aí vamos ver onde tudo começou. Vocês conhecem a história de Adão e de como ele nos lançou no dilema em que estamos. Olha só, foi exatamente por Adão que lançou o pecado no mundo. Ou seja, num problemão. O primeiro pecado, depois a morte. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Irmãos, está em uma vida de pecado, praticando todo dia, diariamente, sem arrependimento, o salário do pecado é a morte espiritual e, consequentemente, uma morte física, morrer cedo, ir-se embora mais cedo. Isso é uma vida de pecado. E ele diz aí, e ninguém ficou isento do pecado ou da morte, ninguém ficou isento. Todos, por consequência da desobediência de Adão, todos pecaram. Aquele pecado afetou os relacionamentos com Deus, em tudo e com todo mundo. Mas a extensão das consequências negativas não ficou clara até que Deus a explicasse em detalhes a Moisés. Olhe bem, não existia lei. Eu estava até conversando com a doutora advogada ali, a Valesca, eu disse só existiu a lei por causa do crime, né? É exatamente assim, não é doutor? Advogado. Só existiu a lei por causa do crime. E a gente vai entender por que isso aconteceu. Mesmo sem lei, as pessoas eram consideradas pecadoras, separadas de Deus. A lei veio depois de Moisés, a partir de Moisés. E ele diz aqui no versículo 13, em tudo, e não ficou claro até que Deus a explicasse em detalhes a Moisés. Até os que não pecaram, como Adão, que desobedeceu a um mandamento específico de Deus, tiveram de experimentar o fim da vida. Ou seja, alguém poderia ter uma vida até íntegra diante de Deus. Mas, naturalmente, por causa de Adão, a consequência do pecado veio para todos. Todos pecaram. E ele continua. Mas Adão, que nos pôs nessa situação, também aponta para aquele que nos livrará dela. E veja só, versículo 15. Todavia, o resgate não é proporcional ao pecado que traz morte.
Se o pecado de um homem deixa multidões de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, imaginem a eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo. Olhe bem, através de Adão, Deus disse lá, Adão, não coma desse fruto. Aí a Eva come, aí leva a culpa, oferece a Adão, e aí os dois pecaram. Beleza? Ok. Por conta dessa desobediência específica a uma ordem de Deus, todos pecaram. Todos, irmãos, pecaram. E aí Adão aponta para o que vai acontecer lá na frente através de Jesus. Porque por um homem o pecado entrou no mundo. E por um homem a salvação também reinaria. Amém, amados? Por um homem. É o que o versículo está explicando. Aleluia. Não há comparação entre o pecado que traz morte e esse generoso dom gerador de vida. A sentença pronunciada sobre aquele pecado foi a morte. Um pecado só, amados. Um pecado só gerou morte para todos. Mas sobre os muitos pecados que se seguiram veio uma sentença de vida. Olhe bem. Uma atitude, sentença de morte para todos. Uma atitude de Jesus Cristo, sentença de vida para aqueles que recebessem essa vida. Amém? Então essa era a condição do homem antes de Jesus Cristo e agora essa é a condição dele, vida eterna, amados. Aqueles que aceitam o plano dele na cruz do Calvário. E ele continua. Se a morte obteve supremacia pelo erro de um homem, imaginem o que pode fazer a extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos. Esse dom de vida extravagante, essa restauração total providenciada pelo homem Jesus Cristo. Se Adão causou esse estrago, aqui essa versão diz, nos colocou nesse dilema de pecado, você imagine o que a maravilhosa graça de Deus pode fazer por mim e por você, amados. Aleluia, queridos. O que ela pode fazer por mim e por você todos os dias. Rapaz, às vezes eu acordo e eu penso assim, a gente está falando tanto que Jesus está voltando, porque Jesus está voltando. E às vezes eu me pego pensando, meu Deus, quando eu estiver aí, de frente para o Senhor, de frente para Jesus, como que vai ser a sensação? Porque a gente pregou tanto sobre o Senhor. Eu falei tanto do Senhor, do Senhor para as pessoas. Como vai ser quando eu estiver diante do Senhor? Gente, parem para pensar nisso. Se agarre a isso para te firmar na palavra e dizer, eu não abro mão de andar em uma vida de santidade por causa de pequenos prazeres. Eu não abro mão da minha vida eterna por causa de coisas que vão ser passageiras, são passageiras. E eu paro para pensar, às vezes, eu assisti aquela série The Chosen. Quem assistiu aqui, minha gente? Levanta a mão. E às vezes eu fico imaginando Jesus, aquele Jesus. E eu fico tentando desfazer Jesus da minha mente. Vocês entenderam? Porque aquele não é Jesus. Mas ele parece com Jesus na minha cabeça. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? E às vezes eu estou pensando em Jesus e pensando no homem do The Chosen. E aí eu fico tentando desmistificar a imagem de Jesus. Olha que loucura. Embora a série é maravilhosa. Vamos lá. 18. Deixa eu tomar uma água, irmão, que está quente, viu? Mas é Maceió mesmo, Maceió e o Brasil, está pegando fogo. Aqui está, versículo 18. Aqui está um resumo de tudo. Assim como uma única pessoa. Então, vamos resumir aqui o que eu acabei de explicar. Assim como uma única pessoa entrou e nos deixou todo esse problemão com o pecado e a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mas que apenas nos livrar de problema, ele nos trouxe para a vida. Olha só, Jesus não apenas nos livrou de um problemão, como a versão fala, mas ele nos chamou para a vida. Nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. E ele, com o que ele fez, ele está chamando, pegando na sua mão e chamando você para um outro reino, queridos. Para um reino de vida. Vida na tua vida. Sabe o que é a própria vida de Deus? A vida Zoe. É a própria vida de Deus sendo carregada por você. Então, ele só não resolveu o seu problema de status, não. De inimigo para amigo, não. Ele te chamou para uma vida abundante.
Ele te chamou para uma vida que as coisas vão acontecer por causa de você. Você é chamado de luz do mundo e sal dessa terra. É sal. Sal salga. Sal dá sabor. Sal preserva. Por isso muitas coisas ainda não aconteceram porque nós estamos aqui. Um dia que nós formos arrebatados, o negócio aqui vai pegar fogo, mais do que já está, viu, irmão? Eita, Jesus. Aleluia. Mais que apenas nos livrar do problema, ele nos trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem disse sim a Deus e consertou tudo que estava errado. Adão, amados, desobedeceu a Deus. Quando a gente desobedece a Deus, a gente está dizendo um não para Ele. Mas veio um homem, Jesus Cristo, e disse sim para Deus. Sim, Pai, eu estou aqui pronto para fazer o que o Senhor quer na minha vida. E por causa disso, eu e você desfrutamos de vida abundante. Amados, eu quero que você volte para casa entendendo o que Jesus fez por você naquela cruz. Você não é qualquer pessoa. Você não é o que dizem aí fora que você é. Você não é o que as circunstâncias talvez mostrem que você é. Porque às vezes diante de circunstâncias nós ficamos estressados, impacientes. Você não é isso. Você é o que Jesus disse que você é. Você é o que Jesus conquistou na cruz para você ser filho de Deus. Amém, queridos? Aproveita que eu estou rindo. Aleluia. Aproveita. Amém, amados? É isso que nós somos. Eu quero que você entenda que você vai voltar para casa e talvez o problema esteja lá e você vai se olhar e vai dizer, eu sou filho amado de Deus e Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. Sabe que tudo que se nomeia, tudo que tem nome, tudo que se nomeia, se submete ao nome de Jesus. Está aqui a situação, ela se submete ao nome de Jesus. Está aqui a doença, ela se submete ao nome de Jesus. Está aqui a falta, a escassez, ela se submete ao nome de Jesus. Amados, isso é uma vida mais do que vencedor. É você ser mais do que vencedor, através daquele que venceu por você e por mim. Amém? Aleluia, já estou terminando. Versículo 20. Tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. Mas o pecado não teve nem tem chance de competir contra o perdão poderoso que chamamos graça. Ah, o pecado que eu tenho é grande demais, irmã, você não sabe o que eu fiz. Ei, não tem como competir com o perdão que Jesus conquistou para você na cruz. O pecado não tem como competir com aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Foi grande demais o que eu fiz, não importa, ficou para trás. Se arrepende e não faça mais. Ah, rimou, fiz um poeminha agora. Amém, amados? Sabe que a lei, ela vem para mostrar que aquilo está errado. Alguém roubou, a lei diz não roube. Eu ganhei um presente há uns meses atrás, sei lá, uns tempos atrás. Eu ganhei um presente, uma multa. E eu não sei se foi eu ou se foi meu digníssimo. Porque na deputada José Lages, antes, muito antes, a gente ainda podia entrar na esquerda na Rua do Palato. Até que botaram uma bendita placa dizendo que não pode. Mas eu entrei sem ver a placa. Ou seja, a placa determinou que eu reconhecesse o meu erro. Não entra à esquerda. Eu entrei, levei uma multa. Então é isso que a lei faz. É isso que a lei faz. E aí veio, e quem foi? Fui eu, foi você? Foi, não sei, meu irmão. Vamos pagar a multa e tá feito. Alguém entrou aí à esquerda. Então é isso que a lei faz. Ela aponta, ela mostra, ó, tá errado, não pode fazer isso. E aí, irmãos, você vai fazer alguma coisa entendendo que você não deve, que você não pode. Amém? Se Deus diz não roube, não roube. Se Deus diz não cobice, não cobice. Se Deus diz ame ao teu próximo como a ti mesmo, primeiro se ame e ame seu próximo. Porque se você não se amar, você também não vai amar o próximo. Tem gente que não se ama, amados. Isso é uma verdade, viu? Tem gente que a autoestima é tão baixa que se acha nada. E a Bíblia diz, Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. O normal é a gente se amar. Porque eu me amando, eu amo o próximo. Mas se você não se ama? Fica aí a interrogação. Tudo que a lei, já vi essa parte. Na disputa entre o pecado e a graça vence com facilidade. Se ligou, irmão?
Entre o pecado e a graça, estão lá as duas competindo. A graça ganha com facilidade. Se agarre à graça, amados. Se agarre à palavra. Se agarre à presença. Se agarre à comunhão com o Espírito Santo, porque você vai precisar nesses dias. Se agarre a isso. O meu pecado é um pecado de estimação. Irmão, se agarre à graça. O pecado com a graça ganha. Amém? Glória a Deus. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Tudo que o pecado pode te oferecer é morte. O pecado parece bom, parece doce. Mas a conta chega. É como cartão de crédito. Compra. Parcela em 2. Parcela em 3. Em 10. Quando chega a fatura, irmão, olha o pecado aí. Cadê o dinheiro para pagar? Porque o pecado é assim. Ele te oferece, ele mostra uma imagem. E você diz, é só hoje. Aí se suja com pecado. Aí depois, não, só hoje, não aconteceu nada. Se suja com pecado. A fatura vai chegar, viu? A fatura vai chegar. Se agarre à graça, irmão. Amém? Tem alguma graça aqui, irmão? Né? Tem alguma graça aqui? Alguém se chama de graça? Tá. Eu peço agarrar com a graça. Se agarre com a graça de Deus. Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, nos convida à vida. Uma vida que continua para sempre, que jamais terá fim. O pecado chama morte. A graça chama vida. Há uma diferença, amados, muito grande, muito grande. A tua casa é luz. A tua família é luz. A tua casa é luz, é lugar de paz, é lugar de tranquilidade, é lugar de provisão, é lugar de conciliação, é lugar de perdão por causa dessa graça. Amém, amados? O negócio difícil é você calar a boca para você não ter problema com o cônjuge por qualquer coisa. Você sabe que você está certa. É igual meu avô trava os dentes, sabe que está certo, mas fica calado, tem que ficar calado. Isso é saber conviver. E é por isso que muitas vezes a casa da gente está tudo fora do lugar. Aí é o diabo se levantando. Às vezes somos nós, irmãos. Tudo que o diabo quer é destruir a sua casa, a sua família, isso é verdade. Mas às vezes ele usa um defeito seu. Então quando você se conserta, você não dá espaço para ele. Não é assim? Sugestões vão vir. Mas dá valor à graça de Deus. A graça foi conquistada. A graça é para você, a graça é para o crente, a graça é para todo aquele que crê, mas confia nisso. Lembra disso, o pecado competindo com a graça vence facilmente. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?